Olá, terceira fase, falaremos hoje sobre o Renascimento, esse conteúdo tão importante que são as bases, da nossa sociedade ocidental, que nos influenciaram na arte, na cultura e na literatura. Então, renascer, como o próprio nome diz, é nascer de novo. Então, se o mundo estava nascendo de novo, eles atribuem a influência da cultura antiga greco-romana, da Grécia e Roma antiga, os artistas. E nós estamos aqui falando da Idade Moderna, da idade na qual o mecenato, a burguesia, estava crescente, dominante e que irá financiar boa parte desses artistas e criadores, bem como também é uma fase na qual o absolutismo monárquico ganhou força. Então os reis também apoiavam esse renascimento cultural e esse renascimento artístico, financiando também grandes obras. Então vamos aqui ver as grandes expressões como Michelangelo, como Leonardo da Vinci e também William Shakespeare. Essas são as nossas habilidades a serem trabalhadas, observar as mudanças e permanências ocorridas ao longo do tempo, nos costumes, nos hábitos, nos valores. Por exemplo, quando a gente fala aqui em hábitos e valores, a etiqueta, que o que é a etiqueta? Aqueles costumes, a levar à mesa em relação a talheres, a comportamento, quando você está socialmente em público. Tudo isso tem suas bases também na época do Renascimento. Compreender e analisar os processos históricos que desencadearam a formação e transformação de organizações sociais, caracterizar a diversidade religiosa, porque o Renascimento ele vai se opor à ideia do teocentrismo. Agora os ideais são outros, é o individualismo, é o antropocentrismo, que eu vou explicar cada um para vocês. Vamos começar aqui pela ideia do ser humano. Como é que essa nova sociedade renascentista, como é o pensamento social e individual nessa época da modernidade, na Idade Moderna. Então nós temos aqui a ideia da razão, da racionalidade, ou seja, a razão se sobrepõe à emoção. Tudo deve ser explicado de maneira racional, empirista, por meio da comprovação, da experiência. Essa é a ideia da razão, da racionalidade ou do racionalismo. Os acontecimentos precisam ser baseados e pautados na razão. O antropocentrismo. Antropor vem de ser humano, centrismo de centro. Então é o ser humano no centro do universo, no centro das decisões. Não é mais o teocentrismo de Deus no centro do universo das explicações. Deus continua existindo, a cultura cristã continua forte, mas a base no Renascimento é o ser humano ser valorizado. São as suas vontades. A gente vê isso no individualismo, o ser humano vencer pelos seus próprios méritos, pelo seu esforço individual. Então o ser humano ele é valorizado individualmente. E o hedonismo, por exemplo, na Idade Média, com a figura da igreja explicando tudo, e pelo teocentrismo, que tudo era vontade divina, não existia o hedonismo, não poderia existir prazer nas coisas que se fazia. Por exemplo, para se procriar, o casamento era simplesmente um ato para procriação, para ter filhos e não para ter prazer. Então já no Renascimento, o ser humano ele pode se dar ao prazer, é o hedonismo. E o naturalismo se baseia nas questões biológicas, na ciência que está crescente, A busca em várias áreas. No Renascimento se desenvolve a astronomia, se desenvolve
a arte, como principalmente a medicina. Então, o naturalismo vai estar dentro de todas essas bases. Então, aqui são as principais características do renascimento, dessa população que está nascendo novamente. O renascimento ele se divide em 3 fases. Quais são elas? Primeiro é a fase chamada Trecento. Essa fase chamada Trecento é o período de transição entre os valores medievais, ou seja, a gente saiu da época da obscuridade, como muitos chamavam, né? E entramos na ideia da iluminação, da criação. Então, essa época chamada de Trecento é exatamente o rompimento com os valores medievais. Já o período chamado Quatrocento é a época da prosperidade econômica. Lembra que eu falei dos burgueses e do mecenato, que nós vamos reforçar neste instante. Quem são esses mercenários, tá? É a época do Quatrocento. Então nós vamos ter grandes artistas surgindo, sendo financiados, a sua arte, né? O Renascimento ele é muito forte na Itália, depois ele se expande para outros países europeus, mas ele se concentra principalmente na Itália. E nós temos aqui o último período, chamado Cinquecento. É a época da crise econômica em várias regiões da Itália. Então nós temos aqui a figura principal de Leonardo da Vinci e Michelangelo, né? Que foram grandes artistas desse período. Então esses são os 3 períodos do Renascimento: Trecento, Quatrocento e Cinquecento. Então, ó, aqui era a estrutura das cidades italianas, né? Principalmente nós temos uma imagem aqui de Florença, que o comércio era frequente, o desenvolvimento na arquitetura, ainda tem os resquícios da época da Idade Média, né? Essas fortificações, esse tipo de construção, mas a gente vê a beleza, né, da arquitetura moderna surgindo. E as maiores cidades, elas se desenvolveram e criaram grandes riquezas. Nelas concentravam-se comerciantes, banqueiros, que estimularam também as atividades manufatureiras, que eram as primeiras oficinas, as corporações de ofício, e depois, né, surgindo as primeiras fábricas. E no centro dessas cidades estavam os mercenários, né? Mercenários é muito conhecido como aquele que faz tudo por dinheiro, né? Mas esse mercenato se deve principalmente na ideia de conquistas financeiras, né? Então, mercenário é o soldado geralmente estrangeiro que serve em um exército em troca de dinheiro. E esse mercenário depois também se tornará grandes comerciantes e financiadores desses artistas. As grandes cidades mercantis italianas, como Gênova, Veneza e Florença, eram cidades-estados. Havia lutas constantes pelo poder entre as famílias mais ricas. A gente vê essa história das famílias, né? Principalmente no romance de William Shakespeare, né? Romeu e Julieta. Havia lutas constantes pelo poder entre as famílias mais ricas dessas cidades. Nesses conflitos destacavam-se as forças mercenárias, lideradas por condottieri, os comandantes, os quais muitas vezes exerciam controle político sobre a cidade. Aqui nós temos uma grande obra, a Criação de Adão, de Michelangelo. Esse afresco ele foi pintado no teto da Capela Sistina e mostra o ser humano se aproximando, né, de Deus, mas ao mesmo tempo também, se você vê, a mão dele não se toca, né?
Então, pode ser também interpretado como uma ruptura entre o ser humano e a figura divina, que é a ideia do antropocentrismo, né? E do humanismo. Você vê Deus vestido, cercado pelos anjos, e do outro lado você vê o homem nu, despido, como veio ao mundo, né? Ou seja, trazendo a ideia agora de individualidade e de humanismo. O termo Renascimento foi criado no século XVI para caracterizar uma época de renovação em relação à Idade Média. Vamos ver esse trecho aqui, vamos ler comigo. Os filósofos do século XVI percebiam que viviam em uma nova época. Consideravam a época anterior, o período que passou a ser chamado de Idade Média, como um tempo de trevas e obscurantismo. E para marcarem sua diferença com esse tempo passado, voltaram-se para o passado mais distante, a Antiguidade, que foi a valorização da cultura greco-romana. Os próprios intelectuais daquele tempo chamaram a época em que viviam de Renascimento, como se na Idade Média não tivesse havido qualquer produção cultural importante, mas nós sabemos que existiram grandes produções, né? Agora falaremos mais sobre a valorização do ser humano. Aqui nós temos a imagem do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? De Da Vinci. Da Vinci foi um grande estudioso, um grande artista intelectual da época do Renascimento. Eu diria que o maior deles, né? Porque ele adentrou em várias áreas, em vários campos, não apenas na pintura, mas também na parte da anatomia, né? Da medicina, da arquitetura. No período medieval, de acordo com o pensamento religioso, Deus era considerado o centro do universo, teocentrismo. Os seres humanos eram considerados pecadores incapazes de pensar livremente. E a gente vai ver que com o Renascimento agora vai ser fortalecida a ideia do antropocentrismo. Assim, o ser humano passou a ser considerado mais importante e referencial, não só nas questões humanas, mas também nas questões universais. Os humanos passaram a ser vistos como seres dotados de potencial criativo, capazes de produzir novos conhecimentos. Porque o conhecimento no teocentrismo, na Idade Média, ficou sob o domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E aqui não, todos podem desenvolver. Lógico, mas os nobres também estudavam, mas era uma educação mais eclesiástica, uma educação dominada pela igreja lá atrás, e agora não. Aqui nós temos a Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci. Essa grande obra mostra aqui também um olhar para todos os lados, né? Uma nova técnica que ele desenvolveu também de esfumaçar, que influenciou outros. E a Mona Lisa, alguns contam que pode ser também um autorretrato. E tem várias curiosidades, né, sobre a Mona Lisa. Quem aqui nunca teve ou já viu em algum lugar uma imitação do quadro da Santa Ceia, né, ou a Última Ceia de Leonardo da Vinci, onde ele está fazendo várias críticas. Aqui você vê uma imagem entre Jesus, e o seu apóstolo, que lembra um cálice, né? E alguns mostram que ele queria era de certa maneira criticar aqui a questão histórica, né? Óbvio que estava na obscuridade aí, né? Que não era contada verdadeiramente. Ele desenvolveu a anatomia. Nós estamos vendo aqui uma imagem de um coração, né? Ou seja, ele foi para os viés da medicina. Ele queria entender como funcionava o corpo humano, Leonardo da Vinci. Ele também desenvolveu aqui aparelhos e máquinas hidráulicas, ou seja, ele também era um inventor, um grande inventor, por isso que ele caminhou para várias áreas, Leonardo da Vinci. Outro conteúdo importante a se falar, né, é a ideia do geocentrismo e do heliocentrismo no Renascimento.
Por quê? Nós sabemos que quando você estuda o movimento de rotação e o movimento de translação, você sabe que o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz, né, em torno de si mesma. E que a Terra, ela não é o centro do universo. O centro do universo a gente vê no movimento de translação, que todos os planetas, eles fazem o contorno no período de um ano em torno do Sol. Então o Sol é o centro do universo. Então o modelo geocêntrico, ele foi colocado à prova pelo modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Então Nicolau Copérnico foi um astrônomo que defendia que o Sol era o centro do sistema solar. Simples assim. E nós sabemos que hoje ele estava correto, ele estava certíssimo, né? O Sol é o centro do universo, é o sistema solar. E na literatura nós temos que destacar o William Shakespeare, né? William Shakespeare, ele conta a história, por exemplo, um dos seus romances mais famosos, Romeu e Julieta, que foi escrito em 1595. Essa tragédia, né, porque as obras de William Shakespeare são tragédias, ambienta a cidade de Verona, aborda a paixão entre Romeu, que é da família dos Montecchios, e Julieta, que é da família dos Capuletos. E eles não podem viver esse romance porque suas famílias são rivais, né? Mas eles vivem o romance e acaba em tragédia. Então aqui está uma das obras de William Shakespeare. Bons estudos e até a próxima.